Boa noite a todos, na paz do Senhor, amém? Eu não canso de falar da minha gratidão de estar aqui com vocês, muito grande mesmo. Fico até emocionado aqui com os irmãos, tanto carinho, tanto abraço, tanto afeto, e isso é muito importante para o que Deus tem realizado através das nossas vidas. Nunca esquecemos aqui da igreja em São Paulo. Dessa vez eu vim especialmente para fazer um casamento de um irmão que congrega lá em Fortaleza, mas que a família dele e da noiva são de São Paulo. Então nos convidaram para vir fazer o casamento, e aí eu fiz questão de buscar aí, agendar a viagem de uma maneira que pudesse estar aqui com vocês, e conversei com a Lê sobre essa oportunidade, e tenho muita gratidão a Deus pela existência dessa igreja, pela vida de cada um, pelo amor, pelas orações, em favor do meu pai também. Eu peço que continuem, porque realmente foi um grande milagre, nós estamos contentes por isso. Porém, o tratamento continua, porque não foi ainda descoberto a causa da trombose, e 2 novos trombos apareceram, inclusive, nas pernas. Então é um quadro bem delicado, mas que Deus tem agido profundamente. A minha convicção é que está sendo uma grande oportunidade de Deus agir. Levando a igreja a orar, trabalhando no coração do meu pai, está super quebrantado, no coração da família. A igreja de Fortaleza é uma antes e outra depois desse acontecimento, porque os irmãos se reuniram para orar bastante, e quando a igreja ora, muitas coisas acontecem, né? Então nós estamos confiantes no Senhor, que tudo vai cooperar para o nosso bem, para a glória dEle. Muito agradecidos pela oração dos irmãos e contando que continuem aí em orações em nome de Jesus. Tivemos o privilégio também de receber o Samuel lá conosco. Foi um tempo muito gostoso, o pessoal ficou apaixonado por ele, tanto no sertão quanto em Fortaleza. E marcou as nossas vidas lá, um homem de Deus simples, humilde, focado na palavra do Senhor, e nós tivemos muita alegria em recebê-lo. E sobre esse projeto que o Alê compartilhou, eu e a minha esposa temos orado, vou botar aqui mais perto enquanto as crianças gritam. Eu e a minha esposa, aleluia. Então, eu e a minha esposa temos orado junto com a liderança, entendendo que chegou um tempo de nós sairmos um pouco de Fortaleza, porque a igreja lá em Fortaleza, graças a Deus, está bem ajustada. Sempre tem pontos a melhorar, até Jesus voltar. Mas tem uma liderança coesa, uma membresia participativa, uma igreja que tem crescido em qualidade, em quantidade. E aí Deus tem colocado no nosso coração de ir morar numa cidade do interior, muito estratégica, para alcançar a região do sertão, onde nós já desenvolvemos um trabalho. Então a gente desenvolve um trabalho numa região chamada Maciço do Baturité, que é um composto aí de 9 municípios, com muitos distritos isolados. Nós pretendemos ir para a cidade de Baturité, começar também uma igreja lá. Hoje, a gente mora em Fortaleza e vai para o interior. Aí vamos inverter, a gente vai morar no interior e o projeto é ir quinzenalmente para Fortaleza, para edificar os irmãos lá com a palavra e também com o tempo com a liderança. E compartilhei com o Alê que a semente que vocês plantaram naquela cidade, naquela igreja que nasceu em Fortaleza, tem florescido. Porque a igreja de Fortaleza está tendo o privilégio de abençoar muitos missionários também. Nós, graças a Deus, temos hoje um quadro de missionários sustentados pela igreja. Quase todos os obreiros do sertão recebem uma cooperação mensal da igreja de Fortaleza, e isso é fruto de vocês, porque vocês lançaram essa semente e ela tem dado muitos frutos. A igreja do sertão, da mesma forma, inclusive, quando Samuel esteve lá, passou mais ou menos uma semana ali no sertão, uns 4, 5 dias, e voltou com a notícia que a igreja do sertão, voluntariamente, decidiu ser mantenedora do Samuel
E isso encheu o meu coração de alegria, porque não foi nada provocado por mim, foi algo genuíno deles. E também foi uma igreja plantada por nós quando retornamos aí em 2013, que hoje está sob os cuidados do pastor Cícero e da Naná. Alguns aqui tiveram a oportunidade de conhecê-los. Eu peço perdão por não ter hoje trazido um vídeo para apresentar aqui fotos e etc. Mas hoje a gente tem uma comunicação muito fácil nesse sentido, né? Pelas redes sociais, Instagram, Facebook. E eu busco, vez ou outra, estar postando alguma coisa nesse sentido e os irmãos vão ter a oportunidade aí de conferir. Se Deus quiser, o Jaime logo, logo estará conosco lá no Ceará. Vou tentar segurar ele por lá, mas pelo menos uns dias. Tá brigando aqui comigo já, Jaime. Fazer um vídeo lá bem bacana. Vai e volta. Para apresentar para os irmãos. E também porque eu queria muito ter o máximo de tempo possível aqui para compartilhar com vocês. Deus tem colocado muitas palavras no meu coração para compartilhar. Eu tenho assim, um desejo enorme de poder ficar aqui falando pelo menos umas 2 horas. Eu sei que não vai ser possível, né? Inclusive lá em Fortaleza é um pouco diferente. Prego 1h20, 1h30, bem à vontade. Mas eu quero aproveitar o máximo possível esse tempo, vai ser só 1h30, né? E fiquem tranquilos aí. Queridos, a gente vive rodeado, quando eu digo a gente, a maioria das pessoas, né? Vivem rodeadas por muitos temores. Muitos temores mesmo. Temor de ser assaltado, temor de ter o carro roubado. Aconteceu isso recentemente com o irmão lá de Fortaleza. Ainda está pagando o carro, teve o carro roubado. Talvez já aconteceu com alguém daqui. Temor de uma doença. Meu pai é um cara super saudável, magro, pratica esporte, se alimenta super bem, tem um emocional legal, é novo, não tem um histórico familiar. De uma hora para outra, acorda convulsionando, vai para o hospital, uma trombose no cérebro, sem ninguém esperar. E isso gera temores também no nosso coração, o temor do desemprego, o temor de permanecer desempregado, acabar a gordurinha que está sendo aí administrada. São muitos temores. Alguns temem, inclusive, a volta de Jesus também. Mas, nessa noite, eu quero falar de um outro temor. Um temor bom, um temor que traz vida e que orienta a caminhada de uma pessoa. Eu quero chamar essa ministração de hoje de temor purificador. O temor purificador, que é o temor a Deus. Então hoje a gente vai falar sobre temores de uma maneira geral, vou explicar o que é isso, e o temor a Deus. E essa palavra que eu quero compartilhar hoje com os irmãos, é uma palavra extremamente viva. Em primeiro lugar, porque é a Bíblia, né? A palavra de Deus. Mesmo o ímpio falando da palavra de Deus tem vida. Inclusive, muitos ateus, buscando ler a palavra de Deus para refutá-la, se converteram. Porque é viva, tem poder, é tremendo. Hoje é o dia da Bíblia e a gente prestou aqui uma homenagem a esse livro que é um livro vivo. Então é uma palavra viva em primeiro lugar por conta disso. Mas também porque eu estou sendo provocado por Deus, no bom sentido, a viver profundamente aquilo que hoje eu vou dividir com vocês. Então é um texto bíblico que fala sobre o que eu vou pregar, mas é também a minha vida que tem sido experimentada por esse princípio, por essa verdade libertadora. O temor a Deus certamente guia a sua vida, ou a presença do temor, ou a ausência do temor, guiam a vida de uma pessoa. Uma pessoa que teme a Deus é absolutamente diferente de uma pessoa que não teme a Deus. E o temor a Deus também é excludente dos outros temores.
temor a Deus, ele não convive bem com outros temores, ele exige exclusividade. E quanto mais nós crescemos no temor a Deus, mais nós nos distanciamos dos outros temores e nos aproximamos daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Um pouquinho do que acarreta o temor a Deus. A Bíblia fala que a mulher que teme ao Senhor será louvada. Fala lá em Provérbios 31 e em outras passagens, que a mulher temente a Deus é louvada. E eu acho interessante o contexto, porque a passagem é assim: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu estava pensando nessa passagem e ontem eu fui para o casamento. E eu estava num apartamento onde tinham de passagem ali umas 5 mulheres nesse dia do casamento. E que grande movimentação para se arrumar, para se produzir, para deixar o cabelo bem bonito, roupa, maquiagem, muita movimentação, muito investimento, muito tempo gasto, em alguns momentos até a tensão assim de quem está se arrumando, de quem quer ficar impecável, e nada contra tudo isso. Mas a Bíblia pega esse investimento da mulher, que é tão forte e que é comum às mulheres de uma maneira geral, e diz assim, olha, enganosa é a beleza. E todo esse investimento aí é vão. Aí ela coloca a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então atribui ao temor um prêmio muito grande, porque de uma maneira ou de outra, a mulher que se arruma toda, que se produz toda, ela busca algum tipo de louvor, mesmo que seja genuíno, do seu marido, das amigas, ou talvez já entrando num ambiente pecaminoso, mas busca um tipo de louvor, ou até um louvor próprio, de se olhar no espelho e dizer, poxa, eu estou muito bonita, legal, estou saindo para essa festa bem arrumada. Mas diante do temor a Deus, toda essa arrumação, toda essa pompa não se compara. A ponto da Bíblia dizer, enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. E aí eu passo a compreender também um pouco melhor, porque que alguns casamentos, mesmo o homem tendo uma musa em casa, uma mulher que você olha assim, é esculpida, de repente ele se afasta dessa mulher e vai para uma outra que fisicamente é muito inferior. E as pessoas, rapaz, como é que pode? E muitas vezes é isso, é porque a mulher que ele tinha em casa, a despeito de toda a beleza exterior, por dentro era uma mulher murmuradora, uma mulher rixosa, uma mulher que distanciava o seu marido, sem, naturalmente, tirar a responsabilidade dele, que cometeu aí um pecado, um adultério ao se afastar da mulher da sua mocidade. Mas a mulher que teme ao Senhor é uma promessa de Deus, ela será louvada. Independente de ser rica, independente de ser formosa, o fato dela temer ao Senhor atrai para ela louvor. Louvor esse que redunda na glória de Deus. Quem teme a Deus é sábio, porque temer a Deus é o princípio da sabedoria. Então a pessoa que anda no temor do Senhor, a pessoa que cultiva na sua vida o temor a Deus, alcança a sabedoria. E a sabedoria traz consigo tantos elementos abençoadores para a nossa vida. Isso também me faz desejar o temor. Salmo 25, não é essa passagem que a gente vai ler, mas Salmo 25, versículo 12 a 14, diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho em que deve seguir. E aí tem uma promessa para essa pessoa. Viverá em prosperidade e seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então Deus gosta de gente temente a Ele. Deus tem um prazer de se aproximar de pessoas que o temem. Deus quer se revelar de uma maneira geral.
Mas para aqueles que o temem, o Senhor chama para um quarto mais íntimo, onde Ele revela os seus segredos, onde Ele revela a sua aliança, onde Ele instrui no caminho em que deve andar. Eu não sei até onde eu vou aqui, eu vou me controlar no tempo, mas só para contar um breve testemunho, compartilhei inclusive com o Alexandre, falei com o Samuel também. Quando eu estava no seminário, a minha perspectiva de ir ao seminário era me preparar para servir melhor a igreja. Sou fã da igreja, me converti na igreja, tive encontros maravilhosos com Deus na igreja, fui educado biblicamente na igreja, então não cheguei no seminário como alguém que está frustrado com a igreja e vai ver se encanta com o seminário, como é a realidade de muitos. Fui apaixonado pela igreja e fui para voltar. Fui como quem vai assim para um canto que nem é tão confortável, nem é tão atrativo, mas que é necessário para que depois volte melhor preparado. E lá no seminário, tristemente, pelo menos no período que eu passei, tem uma realidade de muitos seminaristas buscarem igrejas para servir, visando a condição financeira que a igreja tem para oferecer, para sustentar. Então tinha lá as igrejas bem badaladas, assim, que os seminaristas buscavam, e ficava claro em alguns momentos que essa busca é porque a igreja já estava tão bem estruturada, que se ele fosse servir ali, certamente teria o apartamento, teria o carro, teria tudo bem garantido. E eu tinha nojo disso. Me afastei totalmente dessa realidade. E aí fui servir numa igreja que tinha mais ou menos uns 10 membros. Bem pequenininha, que quem sustentava a igreja era o pastor. Ele que com dinheiro próprio alugava o prédio e tudo. E fui ali, irmãos, com toda a alegria do meu coração. Estava ali feliz e satisfeito. Inclusive lá, como era um trabalho muito pequeno, eu pregava 2, 3 vezes por mês, que foi para mim uma ótima oportunidade. No primeiro ano do seminário, pregava muito. Seminarista de primeiro ano, via de regra, prega uma vez, só para falar que pregou. Eu pregava quase todo final de semana. Tiveram finais de semana do pastor viajar, deixar a chave do prédio da igreja comigo e deixar o tomando de conta. Bem pouquinha gente, gente de comunidade, e eu super satisfeito ali, porque eu sabia por quem que eu estava. Eu não estava pelo dinheiro, pela estrutura, eu estava pelo que o Senhor colocou no meu coração. Quando eu fui para o segundo ano do seminário, convicto de que ia continuar naquela igreja, o próprio seminário disse: Vinícius, nós não queremos mais você lá, a gente acha que você precisa de uma outra experiência. E eu vim para São Paulo sem conhecer ninguém, eu vim para São Paulo, era eu e Deus. Então, não tinha referência de igreja aqui em São Paulo, nem nada. E aí ele falou aqui da igreja do Ipiranga. Eu não tinha a mínima ideia, ele disse apenas que era para servir com os adolescentes. Eu gosto muito desse público e eu vou na hora. Cheguei aqui, para minha surpresa, encontro uma igreja muito bem estruturada, uma igreja que já tem uma trajetória. Isso, sinceramente, não brilhou os meus olhos, mas me deu uma oportunidade de servir, fiquei muito contente aqui. Perto do final desse período, o cenário estava construído de uma forma que eu sabia que se quisesse ficar aqui, poderia. Porque tinha uma aceitação muito grande dos irmãos. Como diz não sei nem se é o cearense ou o brasileiro, rolou uma química entre nós, né? Ficou aquele feeling gostoso, super amizade com a Lê, com os pastores. E tinha uma convicção no meu coração, que era retornar para o lugar de onde eu vim, para desenvolver projetos no sertão, e nessa altura já, muito motivado pelo Alê, plantar uma igreja em Fortaleza, que servisse como base de apoio. Vocês me enviaram, e podem ter certeza que o que eu passei lá, em termos de desafio financeiro, desafio de começar uma igreja lá em Fortaleza com 5 pessoas, desacreditada por muitos pela nossa idade, trabalhos no sertão, foi um período em que eu fiquei bastante doente, porque muita intensidade em Fortaleza, muita intensidade no interior, e participei de tudo isso, mas eu creio que eu fui guiado pelo temor a Deus, porque eu sabia por quem eu estava.
Eu não estava buscando algo para homens, eu não estava buscando algo para mim mesmo, eu estava buscando algo sinceramente por Deus, para onde o Senhor me enviasse. E aí hoje é interessante porque eu olho, nós mantemos contato lá no seminário, e eu olho para muita gente que estava buscando essas peixadas para entrar em igrejas grandes, sempre buscando conforto próprio, sempre com algo muito mercenário. Essas pessoas estão passando muitas vezes por dificuldade inclusive financeira, que era o que eles buscavam, portas se fechando, pessoas que estão perdidas aí, alguns inclusive não estão no ministério, e Deus tem me honrado profundamente, Deus tem me abençoado sobremaneira de todas as formas. Então eu sou muito grato a Deus, porque Ele me deu a oportunidade de lá atrás temê-lo, e a minha oração é que continue temendo hoje para colher amanhã, porque tem promessas aqui para quem teme a Deus. Fala que aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho em que deve seguir. Falei também com o Alê, nós tivemos um papo muito gostoso, eu, o Alê, a André e a Kílvia, que eu acho um absurdo um jovem que sai do país que Deus plantou e que vai para outro país sem consultar a Deus, se ele for cristão. Você pergunta, por que você vai? Não, porque lá tem melhores condições, não, porque lá é melhor, não, porque lá tem mais dinheiro, não, porque lá a faculdade é... Quando, na verdade, tudo isso poderia contar, mas o gatilho de um filho de Deus, o gatilho de um discípulo que rendeu sua vida a Jesus, não é o conforto. O gatilho do discípulo é Deus falar e você obedecer. Acho uma loucura um jovem cristão se mudar, fazer planos, muitos planos, fora do país ou em outro local qualquer, sem consultar o Senhor, sem levar em conta o relacionamento com a igreja, sem levar em conta o ministério que de repente Deus tenha confiado. E novamente, nada contra você ir para a China, para o Paraguai, para os Estados Unidos, mas desde que confie a Deus. Porque é o temor do Senhor que deve nos guiar, e não as circunstâncias, e não o conforto. A gente já saiu disso. A palavra fala em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, aqueles que receberam a Jesus, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu por nós, para que nós vivêssemos por Ele. Se você não vive por Jesus, a morte de Jesus em seu lugar não tem sentido. Tem até um cântico que eu não sei se vocês conhecem, que fala assim: e morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. É bem isso, Ele morreu a nossa morte para a gente viver a vida dele. E a boa notícia é que a vida de Jesus é infinitamente melhor. Muitas promessas para quem teme a Deus. Temer a Deus de uma maneira mundana é ruim. Farofa da Adriana que engasgou aqui agora. Temer a Deus de uma maneira mundana é ruim. Existe esse temor, que é aquele temor só recheado de medo. A pessoa teme a Deus, mas com medo de Deus, não quer se aproximar dele. E eu posso exemplificar isso com um cara que faz ajeitar o chuveiro, lá em casa, o eletricista. Comecei a conversar com ele, perguntar a vida dele. Era um cara que batia na mulher, batia nos filhos, bebia, chegava alcoolizado em casa. E aí eu fiz um convite para ele ir à igreja no domingo. E ele disse assim, cara, eu tenho muito medo de Deus. Esse é o temor ruim. É o temor que distancia a pessoa de Deus. E é, na verdade, uma grande insanidade. É uma grande mentira que o diabo plantou na mente dele e de alguns. Porque ele tem medo de ir à igreja para buscar a presença de Deus, mas ele não tem medo de bater na mulher, de viver uma vida de alcoólatra, de espancar os filhos. Ele não tem medo do que Deus vai fazer como consequência desses atos. É um temor que distancia. Mas o temor que eu quero falar é um temor bom. É um temor purificador. É um temor abençoador. Um temor verdadeiro. E estudando sobre essa palavra, temor, na Bíblia, buscando aí os estudiosos e etc., os dicionários, eu selecionei 4 palavras que traduzem
o que é temer a Deus. Digamos que o composto dessas 4 palavras nos aproximam da compreensão do que é temer a Deus. Poderia ter escolhido outras, mas escolhi essas com muito critério. São elas: respeito, amor, medo e confiança. O composto desses elementos, respeito, amor, medo e confiança, creio que nos levam a compreender bem o que é temer a Deus. E a gente compreende melhor com metáforas. Então acho que alguns vivenciaram isso com os seus pais. Eu vivenciei isso com meu pai. Eu tinha amor ao meu pai, amava profundamente, dizia que amava, sempre fui um filho muito beijoqueiro, então beijava muito meu pai, me sentia muito amado por ele, amor, respeito, eu respeitava o meu pai, nunca falei mais alto com meu pai, porque eu tinha um respeito muito grande, e esse respeito estava pertinho de um medo, tinha medo sim do meu pai, não anulava o amor, tinha um medinho do meu pai, tinha um medinho quando a minha mãe dizia assim: meu filho, se você continuar, seu pai chegar, eu vou falar com ele. Tinha medo quando meu pai me chamava para conversar. Eu apanhei muito, irmãos. Eu fui, na verdade, disciplinado. E isso foi uma grande bênção de Deus na minha vida. Levanto com toda convicção e firmeza, a partir das Escrituras e da minha experiência, a validade da disciplina. A Bíblia fala que a disciplina livra o filho da loucura. Se eu sou do jeito que sou, imagina sem disciplina. Então tinha um medinho do meu pai, mas era assim, meu pai não me batia com raiva, porque bater com raiva não é disciplina. Ele esperava acalmar, e meu pai já é um pouco calmo, chegava e disse assim: filho, papai te ama muito, você desobedeceu, e porque o papai te ama, você vai agora ser disciplinado. E já tiveram disciplinas que terminou e meu pai estava chorando. Eu tenho certeza que doía mais nele do que em mim. E poucos minutos depois eu estava lá beijando meu pai, como se nada tivesse acontecido, porque ele conduzia isso da maneira correta. Então tinha esse medo e tinha uma profunda confiança. Se ele falasse pula, eu pulava, porque eu confiava nele. Meu pai conquistou a minha confiança. Eu estou num exemplo distante, o meu, vocês não viram a minha infância. Lá em Fortaleza eu citei o exemplo de um pai com um filho, que os irmãos conhecem. Aqui eu cito o exemplo do Fábio e do Felipe. Acho que quem conhece sabe que o Felipe ama, respeita, confia e tem medo. Dá para ver, se você for na casa dele, o relacionamento dele com o Felipe, dá para ver isso. E naturalmente tem outros pais aqui que vivenciam. Talvez você não vivenciou com o pai, mas vivenciou com um professor. Um professor que você amava, admirava, confiava no que ele falava, tinha um certo medo e uma confiança. Essa combinação existe. E Deus quer que nós tenhamos isso para com Ele. Deus quer que você o tema. Deus quer que você tema, na verdade, a Ele acima de todas as coisas. Deuteronômio 13:4 fala sobre esse temor ao Senhor como um temor supremo nas nossas vidas. E agora a gente pode abrir aí a nossa Bíblia, quem está no Salmo capítulo 46. Vou pedir a permissão dos irmãos, que eu estou com a versão NVT. Vou falar aqui porque eu já conversei com a Lei e ele carimbou. É uma versão muito boa, viu? Recomendo para os irmãos. Excelente. NVT, tá? Mas bem parecida com a NVI. Salmo capítulo 46. Seria legal a gente escutar esse salmo com a música tipo do 300 por trás, aquela música do filme de guerra, das coisas acontecendo, uma música épica. Seria muito gostoso porque o cenário aqui é esse, é de guerra, de destruição e tal. É nesse cenário que o Salmo 46 é escrito. Então vou ler aqui com vocês. Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Isso é uma verdade. Aqui ele declarou uma verdade. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza e está sempre pronto para nos socorrer em tempo de aflição. Agora ele vai falar da consequência. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar. Essa é a consequência, porque Deus está conosco. Versículo 3. Que o oceano
estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam, enquanto as águas se elevam. Tem uma versão que diz assim: há um rio que corre do trono de Deus, mesmo no meio dessa bagunça toda. Aqui na minha diz assim: um rio e seus canais alegram a cidade de nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade, e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. Versículo 6. As nações estão em confusão, e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Venham, contemplem as grandiosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco e parte ao meio a lança. E destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Amém? Esse salmo é muito forte, muito verdadeiro, muito tremendo, muito lindo. E foi o salmo que Deus mais falou comigo naqueles dias que o meu pai estava na UTI, onde os médicos vinham e diziam: olha, o quadro do seu pai é muito grave, é muito sério, a gente tem que ser verdadeiro, ele corre um risco grande de vida, porque o meu pai teve a trombose, aí teve um sangramento no cérebro, depois teve um sangramento em outro músculo, a pressão caiu. De uma hora para outra, nós não estávamos esperando, e Deus falou comigo profundamente nesse salmo. E esse salmo, como nós vimos aqui, ele começa com uma verdade, e a verdade de Deus é libertadora. A verdade é o querigma, a proclamação das verdades de Deus. Toda verdade de Deus nos liberta. Nós precisamos ser alimentados, a nossa fé precisa ser alimentada com as verdades de Deus. E começa aqui com a declaração de uma verdade, dizendo que Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto para nos socorrer em tempos de aflição. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto para nos socorrer em tempos de aflição. Esse salmo, inclusive, inspirou o hino Castelo Forte da Reforma Protestante, inspirado por esse salmo. E diz que Deus está conosco o tempo todo e Ele está de prontidão para nos proteger. E a consequência de quem crê nessa verdade, a consequência de quem recebe essa palavra de Deus é: portanto, não temeremos quando vierem terremotos e os montes desabarem no mar. A ideia aqui é de algo catastrófico. Nós, com acesso hoje à mídia, percebemos o que acontece nesses países em que tem grandes terremotos. Muda tudo. O negócio para, o comércio para, as pessoas saem das suas casas muitas vezes. Parentes próximos são feridos, quando não mortos. Terremotos trazem grande destruição. Terremotos mexem com a vida até de quem é estruturado. E os montes caindo sobre o mar é uma cena de guerra, é uma cena de catástrofe, é uma cena de algo muito sério, muito ruim acontecendo. E ele diz: mesmo com todas essas situações, nós não temeremos. E isso é consequência daquela verdade que foi plantada no coração do salmista e que agora estava sendo vivenciada na prática. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E mesmo em tempo de angústia, mesmo em tempo de aflição, Ele está pronto para nos socorrer. Então, se eu creio nisso,
A reação natural é que pode terremoto, pode desabar o monte sobre o mar, pode o meu chefe me mandar embora, pode o meu filho estar usando droga, pode a minha esposa se comportar como uma mulher tola, pode o meu marido ser um homem descrente, pode levantarem calúnias contra mim na igreja, pode uma doença muito forte me abater ou abater algum parente meu, mas ainda assim eu não temerei, porque o Senhor está comigo, e o Senhor está pronto para me socorrer, o Senhor está de prontidão, e Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é aquele que controla o mar, Ele é aquele que controla as tempestades. Essa convicção trouxe paz ao coração do salmista, trouxe paz ao meu coração, e pode trazer paz ao seu coração também, se você crê, amém? Se fosse lá em Fortaleza, até as cadeiras estavam dando glória a Deus uma hora dessa. Mas é uma verdade tremenda que nós precisamos receber. E aí ele até provoca a situação. Ele diz assim, olha, que o oceano estrondeie, espumeje. Pode acontecer aí o que for. Que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Em meio a toda turbulência da vida, em meio a toda a confusão que nós passamos e que Jesus disse que nós iríamos passar, Jesus diz, no mundo, queridos, vocês vão ter aflições, mas podem ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outra passagem ele diz, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Em meio a tudo isso, ele disse assim, há um rio que corre do trono de Deus. E que essa cidade, em torno do rio, está protegida, porque Deus nela está. Sabe o que é que Deus quer falar contigo nessa noite? Que as circunstâncias da tua vida podem estar ou podem ficar em extrema adversidade. Você pode passar por coisas que você não espera. Ou talvez você venha passando por coisas que você não esperava. Grandes dificuldades. Eu estava comentando aqui que tem irmãos que, historicamente falando, têm uma estabilidade no trabalho. Talvez nunca pensaram que iam ficar desempregados, que iam ter luta para arrumar um trabalho, para o sustento básico de pagar as contas, e agora estão passando. E como eu passei um tempo aqui na igreja, eu sei alguns irmãos estão passando, eu tenho orado por isso. E eu imagino que para um homem, para um pai de família, poucos acontecimentos são tão provocadores quanto esse. De você não ter a garantia no final do mês, para a escola do filho, de repente tem que tirar o filho da particular, colocar na pública. Tem que tomar algumas decisões que antes eram inesperadas. Ou outros acontecimentos. Aqui nós temos uma igreja de muitas pessoas idosas que abrilhantam aqui essa parte do corpo. Mas junto com a idade vem, uma vez ou outra, a perca de alguém. Isso nos traz profunda dor. Um filho, uma mãe. Querido, o que Deus está falando aqui para o teu coração é que no meio de toda essa circunstância negativa, inusitada, essas coisas que nos vêm nessa caminhada terrena, no meio de toda essa guerra, no meio de toda essa confusão, há um rio que corre do trono de Deus, e esse rio traz paz, esse rio traz segurança, esse rio traz aquela paz que excede todo o entendimento, que guarda o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. O que a palavra de Deus nos fala aqui é que você não depende das circunstâncias, porque pode tudo acontecer, e aqui o salmista, de propósito, ele usa essa linguagem de terremoto, de guerra, dos montes caindo sobre o mar, para que a gente imagine uma situação muito tensa. E ele diz, olha, no meio de tudo isso, há um rio que vem do trono de Deus, e que nele tem paz, que nele tem segurança, que nele nós podemos descansar. Está tudo caindo, está tudo acontecendo. Às vezes as circunstâncias não mudam, mas há o rio de paz, há o rio da presença de Deus. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. E esse salmo fala muito da habitação de Deus, fala muito da presença de Deus. Versículo 11 fala, o Senhor dos exércitos está entre nós. Deus habita nessa cidade. O Deus de Jacó está entre nós, Ele é a nossa fortaleza. Queridos, eu quero propor aqui para vocês a consciência
e a convicção de que temer a Deus. A gente já passeou um pouquinho aqui na Bíblia, já trouxemos algumas palavras que podem representar o temor a Deus, mas eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu quero que você perceba o temor a Deus como uma consciência profunda e majoritária da presença de Deus. Temer a Deus é estar consciente da presença dEle, mais do que a presença das circunstâncias, mais do que a presença de outras pessoas, é estar consciente da presença de Deus. Vamos fazer um exercício. Imagina uma foto viva, as situações que você tem passado. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Imagina agora essa foto, pensa nela, olha para os detalhes, o que está acontecendo, as pessoas que estão envolvidas e vê só a cena, vê só a circunstância, só a imagem. Agora percebe Deus entrando. Percebe Deus entrando nessa imagem e Deus ocupando um espaço cada vez maior, até um ponto que a imagem fica pequena e a presença de Deus toma a sua compreensão, toma os seus pensamentos, toma o seu ser. Até o ponto em que Deus é muito mais presente na sua consciência do que a circunstância e do que as pessoas. Isso é temer a Deus. É estar profundamente consciente da presença do Senhor. Lá no hospital, nós tínhamos médicos, nós tínhamos leitos, muita correria para um lado e para o outro, choro, doença, enfermidade, médico vindo dar notícia ruim, familiar chorando de um lado, gente falando do outro, e o que acalmava meu coração era a consciência profunda da presença de Deus. Sabia que Deus estava ali comigo, sabia que Deus estava ali com meu pai, sabia que Deus estava controlando tudo isso, e a consciência da presença de Deus veio como um rio de paz no meu coração, em meio a toda essa guerra. A minha mãe, 7 horas da manhã, estava dormindo com meu pai, ele recebeu uma ligação, e ele disse alô e começou a convulsionar. Só os dois dentro de casa, deitado, nunca tinha convulsionado antes. Então imagina a minha mãe sozinha com ele, começou a convulsionar, aquele negócio, não sabia direito o que fazer. Ela é enfermeira, mas nessas horas fica mais esposa do que enfermeira. E aí ligou para um, ligou para outro, foi para o hospital e aquele negócio todo. E a minha mãe disse que a cena não saía da cabeça dela. E que ela não sabia como é que ia voltar a deitar numa cama com meu pai, sem ter ninguém em casa, e os 2 filhos já estão casados, e ela não sabia como é que ia ser isso, porque o tempo todo vinha a cena, ela acordando com meu pai convulsionando do lado, e aquela loucura. E eu disse assim, mãe, eu sei que para a senhora é doloroso descrever essa cena. Ela nem queria falar muito disso, ela falava por cima, mas não queria entrar muito. Eu sei que para a senhora é doloroso descrever essa cena, mas fala para mim, com detalhes, com riqueza de detalhes, como foi, como é que estava o quarto. Estava claro já, e ela começou a imaginar, né? E com aquela expressão de dor, imaginou o quarto ali e tudo mais, a ligação. Eu, mãe, escuta de novo o telefone tocando. Ela escutou. Escuta o papai dizendo alô. Ela escutou. E aí eu disse, agora vê ele convulsionando. E ela viu, e o rosto dela se transformou. Era um rosto de tensão, uma testa franzida, com muita dor. Eu, tá vendo, mãe? Tá. Agora vamos ver algo real que a senhora não estava contemplando. Começa a contemplar, do jeito da senhora, a presença de Deus naquele lugar. Começa a ver Deus cuidando. Deus livrando o papai de bater a cabeça em algum lugar. Vê a presença de Deus tomando aquele quarto, a presença de Deus ali, livrando, protegendo. A presença de Deus fazendo com que a ligação da senhora fosse aceita, com que a minha tia fosse lá no apartamento para socorrer. Veio Deus com meu pai, quando ele estava sendo levado no elevador, mesmo convulsionando, mas Deus estava ali presente, porque Deus está presente, Deus habita nos seus filhos, Deus não esquece dos seus filhos, Deus não abandona. Enquanto eu falava para minha mãe tomar consciência da presença de Deus, o rosto dela mudou, e o coração dela mudou. E hoje ela lembra da mesma imagem, com paz, porque ela sabe que Deus estava presente.
Isso é o benefício de temer a Deus. Imagina o teu chefe te mandando embora com a presença de Deus ali na sala. E para quem está passando um momento bom, imagina a sua conta com a presença de Deus. Deus está presente na sua conta bancária. Deus está presente no seu dízimo, na administração das suas finanças. Deus está presente na viagem que você quer fazer. Imagina um povo tomado pela presença de Deus, consciente da presença de Deus. Infelizmente hoje, nós temos uma igreja que separa muito o santo do sagrado. Então agora é sagrado, porque agora a gente está na igreja. E tudo isso é uma mentira, porque a sua vida é sagrada e a igreja somos nós. E a igreja é onde você for. Imagina uma igreja com a convicção profunda de que onde estiver, estará também ali a presença de Deus. Mais do que a presença de outras pessoas, está a presença de Deus. Imagina aquela mulher que sai daqui inspirada a ser uma mulher virtuosa, a ser uma mulher que louva ao Senhor, a uma mulher temente a Deus, e que ela chega em casa, mas encontra aquele mesmo marido. Marido que murmura, marido que não serve, marido que reclama. Só que ela não foca nele, o foco dela está na presença de Deus. Imagina aquele pai que vem lutando com um filho, talvez seja você, o filho que está distante dos caminhos do Senhor, que está se envolvendo com alguma coisa ruim, e ele olha para o filho e vê o filho perdido. Agora imagina esse pai, se enquanto ele ora, ele tem uma convicção da presença de Deus na vida dele, e da presença de Deus movida por orações, acompanhando seu filho onde ele estiver. Envolvendo com alguma coisa ruim, olha para o filho e vê o filho perdido. Agora imagina esse pai, se enquanto ele ora, ele tem uma convicção da presença de Deus na vida dele, e da presença de Deus movida por orações, acompanhando seu filho onde ele estiver. Isso é envolvendo com alguma coisa ruim, para o filho e ver o filho perdido. Agora imagina esse pai, se enquanto ele ora, ele tem uma convicção da presença de Deus na vida dele, e da presença de Deus movida por orações, acompanhando seu filho onde ele estiver. Isso é envolvendo com alguma coisa ruim, para o filho e ver o filho perdido. Agora imagina esse pai, se enquanto ele ora, ele tem uma convicção da presença de Deus na vida dele, e da presença de Deus movida por orações, acompanhando seu filho onde ele estiver. Isso é envolvendo com alguma coisa ruim, para o filho e ver o filho perdido. Agora imagina esse pai, se enquanto ele ora, ele tem uma convicção da presença de Deus na vida dele, e da presença de Deus movida por orações, acompanhando seu filho onde ele estiver. Isso é envolvendo com alguma coisa ruim, para o filho e ver o filho perdido. Agora imagina esse pai, se enquanto ele ora, ele tem uma convicção da presença de Deus na vida dele, e da presença de Deus movida por orações, acompanhando seu filho onde ele estiver. Isso é envolvendo com alguma coisa ruim, para o filho e ver o filho perdido. Agora imagina esse pai, se enquanto ele ora, ele tem uma convicção da presença de Deus na vida dele, e da presença de Deus movida por orações, acompanhando seu filho onde ele estiver. Isso é envolvendo com alguma coisa ruim, para o filho e ver o filho perdido. Agora imagina esse pai, se enquanto ele ora, ele tem uma convicção da presença de Deus na vida dele, e da presença de Deus movida por orações, acompanhando seu filho onde ele estiver. Isso é envolvendo com alguma coisa ruim, para o filho e ver o filho perdido. Agora imagina esse pai, se enquanto ele ora, ele tem uma convicção da presença de Deus na vida dele, e da presença de Deus movida por orações, acompanhando seu filho onde ele estiver. Isso é envolvendo com alguma coisa ruim, para o filho e ver o filho perdido. Agora imagina esse pai, se enquanto ele ora, ele tem uma convicção da presença de Deus na vida dele, e da presença de Deus movida por orações, acompanhando seu filho onde ele estiver. Isso é envolvendo com alguma coisa ruim, para o filho e ver o filho perdido. Agora imagina esse pai, se enquanto ele ora, ele tem uma convicção da presença de Deus na vida dele, e da presença de Deus movida por orações, acompanhando seu filho onde ele estiver. Isso é envolvendo com alguma coisa ruim, para o filho e ver o filho perdido. Agora imagina esse pai, se enquanto ele ora, ele tem uma convicção da presença de Deus na vida dele, e da presença de Deus movida por orações, acompanhando seu filho onde ele estiver. Isso é envolvendo com alguma coisa ruim, para o filho e ver o filho perdido. Agora imagina esse pai,
Se enquanto ele ora, ele tem uma convicção da presença de Deus na vida dele e da presença de Deus movida por orações, acompanhando seu filho onde ele estiver. Isso é envolvendo com alguma coisa ruim para o filho e ver o filho perdido. Agora imagine esse pai, se enquanto ele ora, ele tem uma convicção da presença de Deus na vida dele e da presença de Deus movida por orações, acompanhando seu filho onde ele estiver. Isso é envolvendo com alguma coisa ruim para o filho e ver o filho perdido. Agora imagine esse pai, se enquanto ele ora, ele tem uma convicção.